Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. Na turbulência da economia mundial, Portugal parece estar a funcionar como um refúgio. Eu, acima de tudo, o que digo e que considero é que a densidade e a diversidade que existe de intenções de investimento nas mais variadas indústrias, mais variados setores, do verde ao azul, da aeronáutica ao automóvel, do papel em celulose à metalomecânica, do têxtil ao aeroturismo, e das mais variadas geografias, permitem-nos ter confiança que Portugal está na rota do investimento, seja nacional, seja estrangeiro. De cada vez que fala, como aqui numa declaração ao Jornal Económico, o Ministro da Economia, Pedro Reis, não esconde a vaidade com os números do investimento estrangeiro. Não está só. O Banco de Portugal usa as estatísticas dos montantes de dinheiro aplicados por estrangeiros no país como prova de que estamos no bom caminho. E, como não podia deixar de ser, o Primeiro-Ministro não perde a oportunidade de dar brilho à governação com os seus cerca de 5,6 mil milhões de euros que os investidores de várias geografias aplicaram em Portugal no ano passado, e isto só entre janeiro e setembro. Nos últimos dias, essa tendência ganhou um novo símbolo. A fábrica de baterias de lítio em Sines, na qual os chineses da Calb vão investir 2 mil milhões de euros. A aposta vai criar 1.800 postos de trabalho e promete dar um empurrão à economia. Para termos a ideia do que está em causa, consideramos este dado. As exportações da Auto Europa, a fábrica da Volkswagen, representam 1,5% do PIB de Portugal. Quando estiver em velocidade de cruzeiro, as vendas da gigantesca fábrica da Calb em Sines podem representar 4% do produto interno bruto. Com este negócio, Portugal reforça a sua posição no campeonato da atração do investimento estrangeiro. No final de 2024, o estoque de investimento direto estrangeiro em Portugal era de 200 mil milhões de euros, um recorde desde que há registros. Na atual turbulência geopolítica, os trunfos de Portugal começam a tornar-se importantes. Pela estabilidade, pela segurança, mas principalmente pela qualificação e abertura à inovação das novas gerações de portugueses. Um estudo da consultora EY notava que 77% dos empresários consultados diziam que os trunfos de Portugal na atração de investimento estrangeiro vão melhorar nos próximos 3 anos. A percentagem da população a trabalhar em empresas com incorporação de ciência e tecnologia aumentou de 21,7% para 31,9% entre 2013 e 2024, ou seja, um aumento de 47%. No mesmo período, gastos em investigação e desenvolvimento passaram de 215 para 398 euros por habitante, ou seja, mais 81%. Ainda assim, longe dos 793 euros de gastos por habitante na média dos 27 países da União Europeia. O que está a acontecer em Portugal? Será esta tendência sustentável no futuro próximo? Fomos à procura de respostas e convidamos para este episódio do P24 Manuel Caldeira Cabral, ex-ministro da Economia e professor de Economia da Universidade do Minho. Viva, professor Manuel Caldeira Cabral. Portugal está em 8º lugar na capacidade de atrair investimento estrangeiro, isto numa lista de 45 países europeus. A que se deve esse potencial? Eu penso que Portugal teve uma evolução muito interessante da sua competitividade. Portugal passou de um país que estava, de facto, a receber, nos estudos, por exemplo, da EY, cerca de 40, 50 projetos de investimento estrangeiro por ano, para um país que, em poucos anos, passou a receber mais de 100 e, nos últimos 3 anos, mais de 200 projetos de investimento por ano. Isto aconteceu por várias razões. Uma delas é o reconhecimento da qualidade do talento português, e muito desse investimento veio em áreas que são áreas mais viradas para a tecnologia, são centros de tecnologia, são centros de desenvolvimento de software, de empresas multinacionais que se instalaram em Portugal, mas houve um crescimento igualmente acentuado dos investimentos da área industrial e, portanto, uma parte veio também para a indústria. Há o reconhecimento do talento, há o reconhecimento também da qualidade das infraestruturas e da estrutura de qualidade
versus preço do custo dos fatores em Portugal, e havia também, e isso eu penso que é muito importante, um reconhecimento, por exemplo, de uma capacidade industrial que o país retém, que outros países europeus em algumas áreas já perderam. Mas há algum segmento especial da indústria que justifique essa atratividade ou enfim, genericamente a nossa indústria continua a ter condições de competir internacionalmente? Nos últimos anos houve muito investimento na área automóvel, não só, por exemplo, a Auto Europa, que teve uma duplicação da sua capacidade produtiva, mas também, por exemplo, muitas empresas ligadas a componentes tiveram um crescimento grande e houve também no grupo PSA investimentos importantes. As componentes em alguma parte ligada às nossas próprias fábricas, mas outra parte ligadas também aos investimentos que houve em Espanha. Por exemplo, na parte automóvel houve uma situação em que no final dos anos 90 houve muitos investimentos em Portugal e em Espanha e depois houve toda uma década em que os novos investimentos automóvel foram quase todos para os países do leste da Europa. Porquê? Porque esses países tinham fábricas antigas, desatualizadas, mas tinham mão de obra à espera de ser utilizada, tinham de facto uma grande facilidade de introduzir aí projetos e estavam muito perto do centro da Europa. Depois de se esgotar um pouco essa capacidade e também devido aos custos terem aumentado nesses países, Portugal e a Espanha voltaram outra vez a atrair investimentos nessa área. Mas não se cinge só ao automóvel. Houve, por exemplo, investimentos importantes ao nível do software, como estava a referir há pouco, mas houve também, por exemplo, na aeronáutica, vários investimentos, não só na produção de aviões e de drones, mas também até de helicópteros, e, portanto, tem havido, de facto, uma capacidade de Portugal atrair um conjunto diversificado de investimentos, por exemplo, nos produtos metálicos, vários investimentos interessantes, não apenas nas componentes automóveis, mas também nas componentes para máquinas, etc. E, por exemplo, na área da indústria farmacêutica. E, portanto, estamos a falar de um conjunto de investimentos em setores diversificados e estamos a falar também de investimentos em áreas mais sofisticadas dentro desses setores. Que exige mais qualificação, não é? Que exige mais qualificação. Mas neste caso concreto, e relativamente à escolha dos chineses da CALB para fazer este investimento de 2 mil milhões de euros em Sines, o que é que acha que está em primeiro lugar na escolha de Portugal por parte dessa empresa? Serão essas qualificações de que falou ou será uma expectável abundância de jazidas de lítio em Portugal, nomeadamente no Barroso? Eu penso que são, obviamente, as condições que o país oferece, em termos de qualificações, etc. São também a proximidade a infraestruturas, como é o caso do Porto de Sines, e de energia, que neste momento é mais barata a energia em Portugal e na Espanha do que é no resto da Europa, e mais baseada também em energia renovável, isso também torna interessante, mas obviamente a proximidade ao lítio e a possibilidade de o transformar é um fator adicional. Mas há um outro fator que eu penso que é muito importante para este investimento chinês, que tem a ver com questões políticas e conjunturais, que para os investidores chineses são muito importantes. Há uns anos atrás houve alguns investimentos, por exemplo, na Alemanha e noutros países europeus, que começaram a ser questionados se os chineses deviam estar a investir nesses países, nessas áreas. E Portugal tem sido um parceiro de investimento interessante, não apenas para os chineses, mas para os americanos, para os franceses, para os alemães. Portugal tem tido, de facto, uma cultura e uma tradição e um respeito pelos investidores que é reconhecido. No caso dos investidores chineses, esse aspecto é particularmente sensível porque eles sentem que em alguns países europeus e nos Estados Unidos, obviamente, não estão a ser propriamente bem-vindos e podem ser, enfim, discriminados negativamente por serem chineses e por serem vistos como concorrentes. Em Portugal, eles sabem que são bem-vindos nesse aspecto, não vão concorrer com a nossa indústria, pelo contrário, vão estar aqui a potenciar o aproveitamento de um recurso natural que nós temos e ser um fator importante, porque eu penso que vir um investimento desta dimensão numa fábrica de baterias é muito importante para a reconversão da indústria automóvel que nós precisamos de começar a produzir modelos elétricos, temos noção de que, de facto, as vendas dos veículos elétricos estão a aumentar muito face aos veículos de combustão, e se tivermos cá uma fábrica de baterias, teremos mais uma razão
para manter cá fábricas automóveis quando houver essa transição para os automóveis elétricos. Neste momento estamos a lutar em várias destas fábricas por atrair novos modelos elétricos ou híbridos. O facto de termos cá uma fábrica de baterias e saber que vai haver aqui fornecimento de baterias, eu penso que ajuda a consolidar e a manter esse cluster e, portanto, eu penso que é bastante importante. E os chineses também sabem disso e penso que a relação que tivemos aberta, não aos chineses em particular, mas aberta aos chineses, aos americanos, aos europeus, aos brasileiros, que também têm cá investimentos. Essa relação de Portugal com o mundo dá confiança e eu acho que é muito importante que saibamos manter essa confiança nos investidores estrangeiros. Já disse, já anunciou aí, portanto, uma das principais vantagens da instalação desta fábrica entre nós, ou seja, portanto, que pode potenciar o desenvolvimento, digamos assim, de uma fileira da indústria automóvel, de automóveis elétricos. Agora, o que é que, do ponto de vista de inovação, de tecnologia e de ciência, como é que nós podemos considerar uma fábrica de baterias de lítio? Isto é enfim, é um projeto que exige tecnologias e ciência de ponta ou nem por isso? O projeto na parte da produção exige tecnologia de produção e exige, obviamente, trabalhadores qualificados. Se com o projeto a prazo virá também alguma parte de desenvolvimento do produto e dos processos produtivos, alguma virá sempre e essa parte, de facto, pode ser bastante interessante. Mas não é certo que o vir uma fábrica produzir as baterias signifique que essa fábrica vai ter acoplada à fábrica uma unidade de investigação, de melhoramento das baterias. Os chineses têm tecnologia para produzir baterias e trazem essa tecnologia. Agora, o facto de existir uma fábrica, o facto também de existir lítio e, portanto, de provavelmente ser feito cá o processamento do lítio que depois é usado nas baterias, essa integração do processo pode originar, de facto, alguma capacidade também de investigação e de desenvolvimento associados em primeiro lugar, ao processo produtivo e à capacidade de instalação da fábrica, mas em segundo lugar, depois, eventualmente, ao processo de melhoramento das próprias baterias. E Portugal tem capacidade científica nas nossas universidades que pode ser interessante ser utilizada para isso. Mas isso, de facto, já vai depender depois da própria evolução do projeto e vai depender também da vontade de colaborar das nossas universidades. E esse é um dos problemas, por exemplo, que tem havido ao nível europeu. Várias universidades em vários países têm, de facto, fechado as portas a colaborações com a China, isso com algumas razões, eventualmente no passado, e eu não digo que não sejam necessários cuidados sobre isso, mas eu penso que, em muitos aspectos, os investidores chineses têm mostrado um foco no longo prazo e não nos lucros imediatos. Tem mostrado também que são investidores que investem com longo prazo, que investem de forma integrada e quando fazem um investimento, esse investimento traz outros. E eu penso que neste momento, no momento em que os Estados Unidos se estão a fechar mais, no momento em que a Europa precisa de reagir olhando para outros parceiros, não deve olhar para a China como o parceiro alternativo aos Estados Unidos. A China nunca será isso. É um outro parceiro e uma outra grande potência de comércio mundial, mas deve olhar para diversificar os seus parceiros, mantendo as portas abertas aos americanos, aos chineses, aos também sul-americanos e a várias outras fontes de investimento estrangeiro, e eu penso que é isso que deve fazer. Diria, portanto, que se justifica, até do ponto de vista político, enfim, mas também económico, os incentivos de mais de 300 milhões que o Estado português vai dar à instalação deste projeto. Eu penso que se justificam, estamos a falar de um projeto de 2 mil milhões, portanto, estamos a falar de incentivos que se enquadram dentro de níveis perfeitamente normais ou até abaixo do que foram os incentivos dados a outros projetos, e eu penso que, obviamente, se justificam, porque o valor acrescentado deixado cá, o valor acrescentado em impostos deixado cá por projetos deste género, fala-se da criação de 1.800 postos de trabalho, só nesse aspecto compensará largamente esses incentivos e grande parte desses incentivos são também incentivos comunitários, mas para além disso eu penso que de facto este projeto tem aspectos em que é verdadeiramente estratégico no sentido em que influencia o resto da cadeia da produção automóvel. Acrescentava apenas que de facto
neste novo contexto em que, depois de se ter caminhado para uma abertura das fronteiras e para a globalização, já nos últimos 10 anos houve alguma retração da globalização, a que Portugal teve um processo completamente oposto à maior parte dos países, ou seja, Portugal aumentou muito o peso das exportações no PIB, numa altura em que quase todos os países da OCDE estagnaram ou até diminuíram as exportações no PIB. Portugal aumentou o peso do investimento estrangeiro captado, em especial nos últimos 8 anos, para níveis muito mais elevados, quando quase todos os países o investimento estrangeiro captado desceu em percentagem do PIB. Portugal está hoje acima da média da União Europeia, acima da média da OCDE e acima, por exemplo, da Espanha, quando há 10 anos atrás estava atrás de todos estes países em termos de percentagem do investimento estrangeiro no PIB. Este caminho que Portugal fez é muito interessante e provavelmente vai continuar a haver oportunidades, porque há investimento estrangeiro que está ligado às exportações, a aumentar as exportações para fora dos próprios blocos, mas há também oportunidades interessantes de investimento estrangeiro quando há este fechamento e, em alternativa às exportações, se faz investimento estrangeiro para saltar as barreiras das exportações. Portanto, havendo esta ideia de blocos, Portugal pode ser um ponto interessante para empresas de fora da Europa fazerem investimento e terem acesso ao mercado europeu para os seus produtos. E Portugal deve se posicionar aí, não só junto da China, mas claramente também junto de empresas americanas. O investimento estrangeiro com origem nos Estados Unidos tem aumentado muito nos últimos anos, quer em número de projetos, quer de facto em qualidade de projetos, em projetos mais tecnológicos. Os Estados Unidos foram nos últimos anos, a par com a Alemanha, o nosso principal fonte de investimento estrangeiro, num contexto em que as fontes de investimento estrangeiro se diversificaram mais, mas ganharam importância, e eu acho que devemos manter essa porta aberta, principalmente porque, de facto, com este fechamento de fronteiras, se pode tornar mais interessante estar dentro do mercado, e Portugal, sendo um país atlântico, com bons portos de mar, etc., pode ser um bom ponto de entrada para o mercado. Vantagens competitivas. Muito bem. Professor Manuel Caldeira Cabral, muito obrigado por nos ajudar a entender o contexto em que este investimento vai ser realizado. Foi um prazer. Até uma próxima. Até uma próxima. We must stay in community. We must help the vulnerable. We must find ways to project an inspiring vision of the future. Jane Fonda é Jane Fonda e foi Jane Fonda na cerimónia em que o Sindicato dos Atores Norte-Americanos anunciou os seus prémios 2024, em Los Angeles. A atriz ganhou o prémio de carreira Jamais citou Donald Trump ou os tempos escuros da vida política mundial. Não precisou. Disse ela: muitas pessoas vão ser atingidas pelo que está a acontecer, pelo que está a vir em nossa direção. E mesmo que elas sejam de uma convicção política diferente da nossa, temos de convocar a nossa empatia e não julgá-las, mas ouvi-las com o nosso coração e recebê-las na nossa grande tenda. Porque vamos precisar de uma grande tenda que resista ao que aí vem. A pouco e pouco, os sinais de resistência da América, dessa América aberta, livre e luminosa, vão aparecendo. O P24 regressa amanhã. Tenha um bom dia. O público fica no ouvido.